investir no capital humano, tá? Uma das coisas que eu tenho recebido muito no meu consultório, assim, né, já faz um tempo, e ouvido outros colegas falarem, é essa questão do profissional angustiado com o que as suas escolhas profissionais têm a ver ou não com a sua vida como um todo. Então, eu costumo chamar isso de uma crise existencial e eu adoro falar disso, uma crise existencial, legal, eu vou falar disso também junto com a coisa da empresa hoje. Crise existencial entre essa identidade do caboclo. Estão conseguindo ver, gente? É sempre essa ladainha. Isso aqui é a identidade geral do ser humano, tá? Então, isso aqui é identidade. E isso aqui, ó, dentro do mundo do capital, ela é bem grande. Isso aqui a tia vai chamar de identidade profissional. Ó, identidade global. E essa aqui é o recorte da identidade profissional. Notem que, propositalmente, eu fiz ali um ocupar de um espaço bem grande. Porque no nosso tempo, né, no nosso zeitgeist, no tempo da nossa realidade, né, o trabalho, ele ocupa um espaço gigantesco na vida do sujeito, na vida na prática e na identidade dele também. Nesse sentido, nós podemos prestar atenção que, por vezes, quando nós nos reportamos a nós mesmos, né, nos referimos a nós mesmos, uma das primeiras coisas que vem como modo de apresentação de quem somos é o que fazemos do ponto de vista profissional, né? Então a pessoa te pergunta, tudo bem, e aí, quem é você? Eu sou Karina e tal. E aí fala um pouco mais, eu sou psicóloga, eu trabalho. Geralmente, boa parte das pessoas começam falando do seu envolvimento, do mundo, de como vem o mundo e como vivem o mundo a partir da perspectiva profissional. Isso é uma realidade cada vez mais intensa no nosso tempo, tá? Então, passamos muitas horas envolvidos com o trabalho. Passamos muitas horas deixando de fazer outras coisas para trabalharmos, né? E isso tem muito a ver, evidente, tem tudo a ver com a sociedade capitalista. Não pretendo aqui mergulhar nessas reflexões, mas evidentemente que nós podemos falar de uma certa escravização da sociedade pós-moderna pelo trabalho. Agora, vocês imaginam você passar muitas horas vivendo e ocupando sua identidade como um todo, com a identidade profissional, e você não gostar do que exerce profissionalmente, tá? Aí realmente é complicado, porque você vai gastar muita energia psíquica, né, para uma atividade que vai ocupar muitas horas do seu dia, muitos dias no seu mês, muitos meses no seu ano, né, com algo que te gera sofrimento ou te desagrada, né, porque você não é exatamente feliz com aquilo que faz, tá? Isso eu estou falando de um recorte que eu tenho visto na minha realidade de trabalho. Eu me dei conta que nos últimos anos
a grande maioria, e hoje eu posso dizer a vocês que 100% das pessoas que estão na clínica comigo hoje vieram inicialmente por causa, 90%, por causa de problemas relacionados a uma incongruência, uma incoerência, uma incompatibilidade entre a identidade como um todo e a identidade profissional, tá? E aí, conversando com outros colegas psicólogos sobre suas clínicas, sobre seus trabalhos, eles me referem, sim, Karina, esse é um fenômeno também muito presente na nossa prática clínica. Buenas, o que isso quer dizer? Bom, primeiro que a gente tem trabalhado muito. Eu sou hipócrita de falar, porque eu trabalho pra caramba. E o mais maluco é que a gente se sente feliz em trabalhar, né? Que é isso que uma pessoa que estudasse Marx diria. Que legal, né? Você se sente feliz, você se realiza trabalhando. E são perspectivas com relação ao trabalho, né? Porque na nossa sociedade, além do trabalhar ser inevitável, porque nós precisamos produzir riqueza, e essa riqueza a gente produz através da venda da nossa mão de obra, vamos colocar de uma maneira simplista. Agora, o que se busca na vida real do aqui e agora, porque a gente não pode explodir a sociedade de capital, porque isso é uma coisa utópica, né? O que precisamos, ou provavelmente o que seria de bom tom para a nossa saúde mental, é que buscássemos maior coerência entre a atividade que executamos no trabalho e o prazer que temos, as coisas que nos dão prazer. Então, trabalhar com aquilo que a gente estudou para fazer e gosta de fazer e viver disso é um privilégio, né? É um privilégio, é uma dádiva, vamos dizer assim, porque de fato é muito prazeroso você trabalhar com o que gosta, estudar o que gosta e viver, né, satisfatoriamente do fruto daquilo que você gosta de fazer. Isso é muito gostoso, isso é muito... Eu acho que isso tem algo de libertário, no sentido de que a gente se sente, e de fato a gente é privilegiado em poder estar nessa condição. Tá? Eu não sei se vocês se recordam, mas o autor chamado Maslow, né, tem a pirâmide lá das necessidades, vocês já viram isso, né? E o Maslow, ele dizia que o ser humano, ele busca a satisfação de certas necessidades. Na base dessa pirâmide estariam as necessidades, vamos dizer, para a manutenção da sobrevivência do indivíduo, né? Comer, aquecer-se, proteger-se, né? E aí vai subindo, subindo, subindo até o último estágio, né? O topo da pirâmide de Maslow, que chama-se o lugar da autorrealização, onde o indivíduo estaria com todas as necessidades da pirâmide para baixo saciadas, atendidas, e ele chegaria no topo da pirâmide com várias questões que o autorrealizam. Essa questão de trabalhar com o que se gosta, de um modo que se gosta, é um dos elementos que pode preencher lá o topo da pirâmide de Maslow, né? Você viver numa casa que gosta, que te agrada, você poder... E aí cada um vai colocar lá no topo da pirâmide, né? E se entender em que lugar nessa pirâmide estariam, bom? O Maslow nos gera essa reflexão e ele diz o seguinte: as necessidades da base da pirâmide, elas são o mínimo necessário para a gente se manter vivo. Seria algo do nível de sobreviver, né? Conforme você vai subindo, aumentando as realizações, né? Aí você vai galgando maior sensação de bem-estar, de prazer, certo? Lembram da pirâmide de Maslow? Sim, eu lembro. Tá. A gente vê em organizacional, a gente vê em história da psicologia, né?
que fala dessas necessidades do ser humano, essas buscas que o ser humano tem. As primeiras, as mais básicas, dizem respeito à necessidade de subsistência, tá? Ok? Até a mais complexa, né? Que seria todo aquilo que envolve autorrealização. O sujeito realizou-se, está realizado. Isso não significa que a gente não desce na pirâmide e não sobe. A ideia é que se consiga subir na pirâmide. Tá bom? Buenas. Karina, Oi, pode falar. só uma dúvida. Em relação ao lixo psíquico que fala nesse capítulo, né? É o lixo psíquico que Sim, fala sim. nesse capítulo. Ele pode se referir a esse conflito entre o trabalho, o que se executa e o prazer que ele oferece, né? Sim. Pode ser também, né? Sim. E às vezes isso pode dificultar a prática por conta de que a pessoa realmente não gosta daquele trabalho. Sim. Ou pode dar uma amenizada, pode haver uma forma de prática que amenize isso. Aí depende muito, Maurício, porque eu vou ter que entender que sujeito é esse, quem é essa pessoa, né? Que trabalho é esse? Porque se a gente estiver falando de um trabalho que implica em maltrato moral, em assédio das variadas naturezas, né? A gente pode estar falando de algo que não vai de um lixo que não vai haver grandes modificações para melhor se o meio continuar da mesma maneira. Agora, se o que eu estou falando é disso aqui que a professora estava explanando, que eu imagino que seja o que você está querendo dizer, né? Se eu estou falando de conflito entre identidade geral e identidade profissional, o nosso primeiro texto, ele fala muito, né, da empresa que investe no capital humano. Né? Da empresa que tenta entender como se dão as relações no espaço de trabalho, e essa empresa, ela lidaria com os lixos psíquicos, inclusive com essa insatisfação do indivíduo em face do seu fazer profissional. Será que não poderíamos buscar dentro da empresa um lugar onde esse indivíduo se sentisse melhor? Vou dar um exemplo para vocês. José ingressou na empresa, pois José era técnico de RH. Não sei se é técnico ou, enfim, nível médio de formação de RH, né? Capacitado, claro, né? Com um curso técnico, mas não graduado. Aí o José vai lá e faz graduação em RH ou graduação em psicologia e especializa em toda a parte organizacional. Vamos ampliar. Organizacional, psicologia do trabalho e tal. O José estava no exercício funcional de nível técnico. Porém, o José, ao longo da graduação dele de psicologia, foi sentindo novas habilidades, foi percebendo novas aquisições. E isso fez com que ele desejasse novos desafios dentro da empresa, né? Que o José pudesse ter a possibilidade de vivenciar novas experiências. E aquilo que ele fazia passou a ser menos complexo e menos desafiador. Digamos que o José tivesse essas características, né? De gostar, de aprofundar na complexidade e de lidar com desafios, né? Com novos acontecimentos, novas perspectivas. Se eu sou uma empresa que estou atento ao meu capital humano, né? Ao meu, a minha equipe como um todo, né? E tem mais, porque o nosso livro diz assim: o feedback, as condutas de olhar para os colaboradores, elas devem ser sistemáticas, estabelecidas, continuadas. Elas têm que ser absorvidas na cultura da organização e a gente tem que ter uma ambientação, uma possibilidade no ambiente para que elas aconteçam. Uma empresa que trabalhe dessa forma, né,
tenha esse olhar para os indivíduos como uma prática daquela instituição, ela vai perceber essa questão do José, por exemplo, e ela vai tentar apresentar para o José novas possibilidades, né? Se a questão dele puder ser sanada dessa maneira, e o que está gerando ali um certo desconforto, às vezes até problemas relacionais, né? Por exemplo, o José já falou isso para a chefia, mas a chefia, por exemplo, sentiu-se ameaçada pelas novas aquisições acadêmicas. Isso acontece muito, né? Das chefias se sentirem ameaçadas porque um determinado funcionário adquiriu certas habilidades ou uma graduação, uma formação, né? A gente tem empresas onde isso gera medo e dependendo do líder, veja, o próprio texto nos fala, né? Nós somos criados muito mais para competir do que para colaborar. Nós somos criados para competir, nós somos criados na crítica, nós somos criados naquilo que não devemos fazer, não no incentivo daquilo que devemos fazer quando fazemos. Então, Maurício, entendo que nesse caso, a gente estaria falando aí de um lixo psíquico, né? Que se a empresa estiver atenta e trabalhando, como o nosso texto propõe, de forma sistemática e continuada, as relações de trabalho e olhando para os seus colaboradores, né, em momentos de feedback, em momentos de retroalimentação, que a gente chama, né? Essas coisas elas vão aparecer. Provavelmente, elas já teriam aparecido ao longo da graduação do José, certo? Aí, até para a empresa saber com que potencial a mais ela pode contar dos seus próprios colaboradores, né? De repente, a empresa está numa fase que entende, José, quem sabe você não pode ser um consultor? Você abre uma PJ, uma pessoa jurídica, e nós te contratamos como consultor. Você se torna um consultor organizacional. É uma possibilidade. O que a gente precisa olhar aí é como se daria, e aí é a questão das leis do trabalho, como se daria, qual a relação entre o funcionário contratado, com carteira assinada, né, e um funcionário que seria um prestador de serviços. Nós sabemos hoje que muitas empresas se valem desse tipo de movimentação, precisamos apenas avaliar, o sujeito precisa ter clareza de o que ele ganha e o que ele perde com isso. E, nesse sentido, a empresa precisa ser transparente, né? Tá bom? Mas vamos começar. Boa sua pergunta me permite relacionar esse conteúdo que eu trago. E olha, gente, é muita gente vivenciando isso. Homens, mulheres, pessoas com 10, 5, 20 anos em fim de carreira. Isso pode acontecer, a pessoa pode vir bem no exercício das suas atividades profissionais, de repente acontecem coisas, né? No caso do José, por exemplo, a própria graduação e a graduação de psicologia, gente, vocês sabem, estão vivendo isso, ela nos transforma. Não tem como você entrar de um jeito e sair muito parecido. Bom, do mesmo jeito a gente nunca sai, até porque passa-se ali 5 anos e as coisas vão mudando nesse período, né? Do ponto de vista do tempo, a gente se transforma. Mas acontece que essa mudança ela é muito mais potente, né? Porque tudo aquilo que estudamos, quase tudo que estudamos, passa, para a gente reforçar o exercício e a fixação da matéria, passa por colocar esse conteúdo em nós mesmos, na nossa própria vida, para entender o que ele nos fala de nós, o que ele nos fala do nosso trabalho, que é o assunto da aula de hoje, grupos nas empresas, né? O olhar grupal, o olhar para os funcionários de forma agrupada, né? Isso sempre vai passar pela nossa vivência personalizada. E aí é nisso
que às vezes a gente entra em conflito, às vezes a gente consegue lidar com os conflitos, às vezes a gente não consegue, a gente precisa de ajuda, né? Às vezes a gente consegue sozinho, às vezes uma aula derruba, outra aula levanta, isso acontece, né? Então faz parte. Estudar psicologia é também viver psicologia, não tem como separar, é muito pouco provável. A gente sempre vai fazer esse movimento de pensar nossas vidas. Vamos lá? Agora a tia vai começar. Então, deixa eu botar aqui minha canetinha de passar. Karina, pode falar, Maurício. uma coisa que eu tava lendo esse capítulo, eu achei, tipo, eu tive uma recordação de uma dúvida que eu sempre tinha, né? Eu trabalho na Santa Casa, no hospital, e lá tem psicóloga organizacional e que atende em específicos PCDs lá, né? E eu trabalho com PCDs, né? Com o pessoal lá, né? Uma equipe de PCD. E, assim, é interessante, né? Ele fala sobre essa contaminação, e é bem isso, porque o psicólogo, ele é contratado lá, né? Ele é um funcionário, ele está no meio, e ele fica nessa dicotomia, esse cruzamento, né, de interesses, que é o humano e a empresa. Daí eu falei, nossa, mas como é que faz, né? Não tá certo, isso aí a gente aprende na ética, né? Sobre a ética da psicologia, e fala, como é que é, né? E as pessoas falam, até eles brincam, né? Você vai atender eu, né? Eles falam, né? Que eles sabem que eu estudo psicologia. Ah, então, é que não pode, né? Não pode atender, mas a gente pode, a gente fala, né? Mas daí eles falam, né? Porque ela me atende, né? Ela tá aqui também, por que será? Daí você fica meio sem responder, sem saber o que falar. Daí esse texto, ele falou bastante sobre isso, né? Sobre essa, que seria mais adequada, como você disse a palavra, é consultoria, né? É, mas a pessoa faz atendimentos clínicos ou a pessoa faz atendimentos da organização? Seria da organização, mas ele acaba dando uma atenção, né? Por conta das dificuldades deles, eu vejo com um olhar também um pouco clínico, porque tem parte de família. Geralmente eles vão fazer meio periódico, mas também quando dá alguma crise, algum problema, assim, daí eles passam por ela. Tá. Ó, veja bem, uma das coisas que se entende hoje é que trabalhar em organização, sendo contratado, sendo da equipe da empresa ou um consultor, vai implicar em a gente olhar para a família do funcionário e, inclusive, olhar para a sociedade aonde a empresa está inserida. As empresas têm suas responsabilidades sociais, a responsabilidade com o seu entorno, com o território, com a comunidade onde se insere, né? Então, essa relação com a família, esse olhar extensivo para a família, ele também é previsto na psicologia organizacional, seja para o profissional que trabalha na empresa ou para o profissional que vai ser um consultor. Porque justamente que é o que o texto vai falando ao longo dele. Gente, alguém pode admitir, para eu não ficar minimizando, senão eu vou passar muito tempo fechando a tela. Então, o que a gente precisa entender que o texto fala é uma coisa que, veja bem, quando a gente fala na teoria geral dos grupos, tá? Deixa eu achar meu plano aqui, pronto. Quando a gente fala na teoria geral dos grupos, e agora eu vou chamar vocês a atenção à teoria geral dos grupos novamente. Então, quando a gente começa a disciplina, nossa disciplina aqui, a gente tem 2 ou 3 aulas só sobre teorias e técnicas de grupos. Antes de eu começar a entrar com os detalhes sobre grupos terapêuticos, grupos operativos e tudo mais. Aquelas aulas, elas são aulas para nos dar teorias gerais, né? Teorias gerais, técnicas gerais e tudo mais. O que acontece? Tá. O que acontece? Teoria geral do grupo. Esse aqui é o grupo, pense em qualquer grupo agora, mas nós sabemos que esse nosso grupo é a empresa. Bom, aqui eu tenho, em tese, o coordenador, certo? O coordenador.
Aqui eu tenho os outros membros. Nossa, peguei aqui. Os outros membros, tá? Estou fazendo de cores diferentes, representando setores diferentes. Pode perceber que todo mundo é bolinha, mas esse aqui é quadradinho. Teoria geral dos grupos. Esse aqui é o nosso grupo. E esse aqui é o campo, onde se dão os fenômenos. Só que esse grupo, ele pode estar reunido para uma atividade que vai falar sobre o reforço das habilidades relacionais entre os colegas. Então, ele é um grupo onde as pessoas se reúnem uma vez por mês para trabalhar a coesão grupal, o campo, né, relacional dessa galera. Então, ele é um grupo de retroalimentação, feedback, tá? Mas eu vou usar retroalimentação. Então, feedback ou retroalimentação, tá? Ou seja, esse grupo de pessoas se reúne uma vez por mês para falar das suas relações interpessoais, entender como se dá essa comunicação. Pode ser um grupo ou vários grupos regulares. Esse aqui é o coordenador. Só que ele também é um funcionário da equipe. Agora vocês façam esse mesmo exercício reflexivo e pensem se num grupo operativo, por exemplo, o coordenador fosse também do mesmo lugar que os membros da reunião. Ou num grupo terapêutico, se o terapeuta estivesse no mesmo status que os seus pacientes ou clientes. Como é que eu vou conseguir enxergar de fora com as minhas técnicas se eu estou dentro? Então, o que o nosso autor quer dizer é isso. Está perto demais para eu conseguir ter um olhar isento, para eu conseguir ter um olhar imparcial, certo? Sem pender nem para um lado, nem para o lado da organização, nem para o lado dos trabalhadores. Ou nem para o lado do Joãozinho, nem para o lado do José. Então, o que o nosso autor nos fala é o seguinte: o ideal seria que o psicólogo, quando trabalha como aquele que vai lidar com os fenômenos desse material humano, seria indicado que ele não fosse um funcionário da empresa, mas que ele fosse um consultor. Karina, você está querendo dizer que a gente deveria acabar com o setor de RH das empresas? Não, não estou falando nada disso. Os psicólogos no RH, não estou falando nada disso. Eu estou falando, na verdade, nessas capacitações, nesses grupos, nesse movimento. Porque, na verdade, eu estou falando aqui de avaliação constante do modo de funcionamento, né? De como eu estou desempenhando as minhas funções, mas também de como eu estou me relacionando com as pessoas dentro da empresa. Para eu poder olhar de uma forma mais ampla e menos impregnada, os nossos autores nos falam que o ideal seria que o psicólogo, nesse exercício de função, fosse terceirizado. Do resto, treinamento, seleção, recrutamento, capacitações, tudo poderia ser um trabalhador da própria empresa, um psicólogo lotado, que trabalhasse lotado, uma funcionária pública, concursado, piorou, contratado, né, para trabalhar nos recursos humanos. E na hora de fazer esse processo de retroalimentação, de acompanhamento, monitoramento, entendimento de como se dão as relações, né, para bem de a gente atingir os objetivos da empresa e também viver melhor, porque não vamos ser inocentes, que isso não é pela bondade absoluta das sociedades de capital, certo? Psicólogos, somos psicólogos. A gente pode estar trabalhando com isso, mas a gente não precisa também entrar
nesse jogo de entender que as empresas agora se tornaram boazinhas e, por isso, o potencial humano é visto hoje como o potencial mais importante. Isso só tem se dado assim porque isso impacta na produtividade das empresas. Isso também é visto com bons olhos. Existem selos que vão qualificando, que vão caracterizando as empresas no que diz respeito a como ela lida com o seu elemento humano, com os seus colaboradores, os seus funcionários. Então, também vamos, né, entender que isso não tem a ver com uma bondade de infinita e instantânea. Isso tem a ver com dar-se conta de que pessoas menos frustradas produzem mais, né? Que climas menos confusos, pesados e hostis fazem com que aqueles grupos de pessoas trabalhem melhor, sentindo-se melhor. E isso reverbera na relação familiar, olha aí, ó, teorias de grupos, e na produção, tá? Vamos olhar para a coisa cruamente, tá bom? Vocês vão trabalhar com isso, mas também não vamos entender que é um mundo maravilhoso, o mundo de Bob, tá? Vamos entender que isso tem a ver com querer produzir mais e melhor. E também propagar, né? Refletir para o lado de fora a imagem de uma empresa que lida bem com os seres humanos. E isso, quando você mostra que você lida bem com os seres humanos que trabalham na sua empresa, isso também vende uma imagem de que essa empresa lida bem com todos os seres humanos. Puxa, olha como eles lidam bem com os funcionários. Pô, então eles só podem lidar bem com o cliente. E isso gera uma construção de imagem para fora sobre a empresa. E isso impacta nos negócios, certo? Maravilha? Vamos agora, beabá, lâmina por lâmina. Olha lá, essa é a segunda lâmina. É a lâmina que nos fala de que a realidade do mundo contemporâneo não tem como não trabalhar em equipe. Certo? Empresas de um modelo de funcionamento ainda muito resistente. Essa semana eu fui consultada para fazer uma supervisão de uma empresa de transporte muito grande. E a equipe de RH que trabalha lá fez uma supervisão comigo, porque eles estão num momento crucial. Ou a empresa resolve de verdade entender que a realidade do nosso tempo é trabalhar em equipe, é lidar com a facilitação da relação entre as pessoas, é de fato investir nesse potencial humano, ou você ficará para trás, porque as pessoas, o perfil dos trabalhadores tem mudado. Quanto mais complexa a função, quanto mais qualificado o trabalhador, do ponto de vista de formação para trabalhar, mais exigente ele está em relação a ser bem tratado, em relação a se ter um clima organizacional positivo, uma ambiência positiva, saúde mental no trabalho. É disso que eu estou falando. E toda a supervisão girou em torno disso. Porque se essa empresa ela não se atualizar a isso, e esse é um processo potente de mudança, ela vai morrer a médio e longo prazo. Ela vai, né? Uma empresa familiar, né? E tal. Ok? E não foi à toa que eu escolhi o texto falando de empresas familiares, né? Segundo os nossos autores, 95% das empresas ou são ou foram familiares. Então, entender dessa lógica da empresa familiar, né, é muito interessante, é muito importante. Por vezes, você precisa prestar atenção se as pessoas que estão nos lugares de tomada de decisão, quem são elas? Elas são pessoas qualificadas ou elas são pessoas que têm medo pela baixa qualificação de incentivar a colaboração e a participação de outros funcionários, porque tem medo de perder o seu status, o seu lugar. Isso pode acontecer. As pessoas os líderes estarem amedrontados. Muito real isso. Oi? É muito real isso, muito Não real. É?
é muito comum de se ver, né? Que é aquela pessoa que ela não vai fomentar que os funcionários cresçam, que os funcionários dialoguem, ela não vai dividir poder, né? Descentralizar, que eles falam aqui, né? Desverticalizar. Essas pessoas não vão conseguir fazer isso, porque elas entendem que elas correm risco. Na verdade, são pessoas que não acreditam nas suas capacidades, no seu potencial. E aí, sabe aquela coisa de manter o outro debaixo do pé? Eu tenho enfim, tive uma vivência de uma pessoa na clínica que o que estava atravancando essa pessoa de decolar, e hoje ela está em outro país. Trabalhei em conjunto com Job Hunters, né? Porque essa pessoa contratou Job Hunters e trabalhamos juntos, eu, enquanto terapeuta, e os Job Hunters, num determinado momento. E essa pessoa está em outro país hoje, não que um outro país seja melhor do que o nosso país, porque essa pessoa poderia estar no Brasil sem problema nenhum, mas é que estar em outro lugar implica numa grande mudança. E como essa pessoa começou o tratamento, para onde essa pessoa está hoje, onde ela está hoje, é um caminhar muito lindo. E aí foram 3 anos de trabalho. Mas eu posso dizer, ela está tendo alta, vai ter alta agora, vai acabar o ano com alta. Eu posso dizer que se o sujeito tem resiliência, obstinação, né, e mais do que tudo, que são os psicólogos, né, o desejo de olhar para si, né, e dá medo às vezes, da insegurança, a gente se sente incapaz nos dias, super capaz em outro, né? O que acontece ali na vivência da nossa percepção sobre o nosso potencial de trabalho não é diferente das inseguranças que temos em outros campos da vida, né? A questão é que, dependendo do trabalho que se faz, ou da maneira como, e isso pode ser feito dentro das empresas. É disso que eu estou falando hoje. Você não precisa ir para a clínica tratar com um psicólogo sobre isso em especial. Pode, dá para fazer? Dá. Mas você pode ter esse tipo de serviço incorporado, contratado pela empresa, né? Como consultores. Muitas empresas que fazem contratações internas, eles investem no seu RH. Eles querem que as pessoas... A Ambev, eu tive uma paciente com alto cargo na Ambev. A Ambev faz essa realocação de RH, né? E esse foi um caminho que eu acabei enveredando na carreira e eu nem busquei ele. Mas é esse trabalho, só que eu fico na clínica, dando esse... Eu sou a coxia do trabalho, eu fico dando esse suporte. E essa pessoa, um cargo muito legal lá dentro, ela foi migrando porque foi se submetendo aos processos seletivos internos. Então, a gente conseguiu fortalecer psiquicamente, lindo, um trabalho lindo de se fazer, e ver esse resultado da pessoa mudando de setor para um setor, e beleza, agora tá tudo, então tá bom, então o resto tá tudo bem, alta, pronto, resolvemos, né? Num processo um pouco mais curto esse, mas isso pode ser feito dentro das empresas. E aí eu vou concordar com o nosso autor que quando a pessoa é do staff empresarial, é difícil trabalhar dessa maneira. Porque daí o indivíduo fala do Pedro, e você vai, o Pedro, você tem a sua construção sobre o Pedro. Você não consegue fazer o manejo que deveria fazer se você não conhecesse o Pedro. Se você só conhecesse o Pedro pelos olhos do paciente. Tá? E aí eu vou concordar com eles, mesmo assim. Tá bom? Outras possibilidades da nossa atuação clínica. Tá? Trabalhar alinhado, voltado para essa questão do trabalho mais na clínica particular. Possível? Super possível. Tá? Aliás, é um trabalho muito bonito de se fazer. Então, assim, o mundo que a gente está, não tem como a gente trabalhar unicamente o indivíduo, porque nós viemos dos grupos e nos grupos, nós somos influenciados pelos grupos e influenciamos os grupos, tá?
E aí, aqui, o segundo tópico, toda empresa precisa de integração entre os seus membros, mesmo que seja para atingir a finalidade de existir. Ou seja, nem que seja só para as pessoas trabalharem de forma articulada para atingir o objetivo final da empresa, que é produzir copos americanos. Então, nem que seja só para isso, nem que não haja nenhum trabalho na questão das relações humanas, elas estarão ali, naquele lugar, para produzir algo, para vender algo, para fazer algo que aquela empresa faz. E isso em si, né, é um grupo ou é um grupamento? Pode ser só um grupamento, mas a tendência é que nas organizações as pessoas se tornem um grupo. Grupamento é aquela ideia, né, da fila do ônibus, tá indo cada um para um lugar, ou grupo, quando eles têm o campo, eles têm questões em comum, coisas que os unem. E o que une, a princípio, um grupo de trabalhadores de uma empresa? O fato deles serem trabalhadores daquela empresa. E aí o campo é a empresa. E aí, tanto você pode estar com um grupo separado, trabalhando ali, desempenho, relações humanas, quanto você pode olhar para essa empresa como um todo e entender que essa empresa é um grande grupo e que o chão da fábrica, o administrativo, a expedição, né? Ele faz parte desse grande campo que é a empresa, certo? Então, quando a gente trabalha no campo empresarial, no campo organizacional, privado, né? A gente trabalha pensando nisso. Ora a gente vai olhar para o grupo, empresa inteira, como sendo um grupo, com aquela identidade. Ora a gente vai olhar os setores, como sendo um indivíduo, e sendo um grupo e tendo seu campo. Às vezes, dentro da ideia da visão sistêmica, a gente vai perceber como se estabelecem as relações desse sistema organizacional. Tá bom, gente? Tá tudo bem, porque assim faz muito tempo que eu não dou aula sobre organizacional. E é uma aula que eu tenho trabalhado dando supervisão e trabalhado dessa maneira que eu falei para vocês. Tá tudo certo? Tá contento? Tá funcionando? Sim, está. Eu tô sim. Maravilha. Então, tá bom. Qualquer coisa vocês vão me parando aí para eu falar. Mas, de qualquer forma, os nossos autores falam que, na contemporaneidade, trabalhar com esse grupo, empresa, né, esse indivíduo e empresa composto por esses membros do grupo, necessariamente implica em você trabalhar as relações humanas, né? Deixa eu ver aqui. Isso eu já falei. Uma coisa interessante, aí eu estou falando de colaboração, cooperação, trocas, lideranças participativas, colaborativas. E aí o nosso autor, ele diz assim, nossa, nós somos criados, socializados, para focar nos aspectos negativos, a gente aprende o que, com muita ênfase, o que não podemos fazer, e somos pouco incentivados e recompensados, né? Vamos pensar um pouquinho na comportamental, quando fazemos a coisa certa. Então, é dado muito foco naquilo que não podemos fazer, que não é certo, que é errado, que não é assim, e pouco foco em valorizar o que fazemos. Então, isso reverbera e repercute, além de que nós somos pouquíssimos incentivados à colaboração e constantemente incitados à competição. Certo? É fato, é fato. No ambiente corporativo, dependendo do perfil da empresa, isso é gritante. E já acompanhei pessoas de algumas empresas em que as pessoas diziam assim, eu não aguento esse clima de competição intenso que eu vivo no meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho, mas se tu virar para o lado, quando tu voltar o rosto, alguém fura teu olho, né? Enfim, tem empresas
que incitam, porque entendem que a competitividade ela é positiva. Bom, existem autores que até falam disso, mas o autor que a gente entendeu e o nosso olhar dentro da psicologia, primeiro, a gente teve teoria geral dos grupos, ela vale para os grupos na empresa, é que o ser humano é grupal. E mesmo ele tentando se isolar, ele leva o grupo que o socializou, os grupos que o socializaram dentro de si para onde ele for. Então, quando eu estou numa empresa, aquele grande CEO, aquele grande executivo que se fazia sozinho, né? Que despontava e era tal qual uma estrela, né? Ele não é mais o perfil de constituição dos grandes líderes hoje dentro das empresas, das grandes corporações, né? O que a gente tem hoje é empresas que têm uma tendência a tomadas de decisão compartilhadas, né? A retroalimentação e avaliação, tanto do funcionário em face, do líder em face dos funcionários, dos seus colaboradores, quanto dos colaboradores em face dos líderes, que aí são as avaliações bilaterais. Antigamente a gente tinha só aquela verticalização, né? O superior avaliava o subalterno. Hoje a gente tem a indicação de que trabalhemos com avaliações que vão nos dois sentidos, né? As lideranças também sendo avaliadas sobre a sua capacidade de liderar, né? E isso é uma transformação que não é tão recente, ela já vem acontecendo já faz um tempo, tá? E aí essa empresa que eu fiz a supervisão com alguns trabalhadores nessa semana passada, foi bom, vocês já sabem o que tem que ser feito. A questão é que vocês não desejam fazer, alguns não desejam fazer. Então, enquanto não fizer, não dá para fazer pela metade. A gente quer olhar, a gente quer fazer de conta. Quer dizer, o convite era tipo assim, convence os funcionários, né? O convite para que as pessoas que fizeram supervisão comigo convencessem os funcionários de que aquela empresa era boa, de que era um lugar bom para trabalhar e tudo mais, quando na verdade, e o sofrimento desses profissionais fazendo supervisão, entendendo o que deveria ser feito, mas também entendendo que a corporação, pelo menos alguns líderes da corporação, não estavam nem um pouco interessados em fazer isso. Na verdade, eles queriam fazer uma fachada de uma empresa que valoriza o capital humano, né, ou valoriza os funcionários, e na verdade, só para que não deixe de girar aquilo com que eles trabalham, tá? Ok? Bom, então essas questões das conotações negativas, a gente é levado muito a olhar, né, negativamente, olhar para os comportamentos inadequados e a apontá-los, mas não a valorizarmos os comportamentos adequados e positivos. A criança começa a vida aprendendo isso com os adultos, porque nós somos socializados dessa forma. Isso é um modo de a gente aprender como se vive em sociedade que parte dessa realidade, tá? E aí isso, claro que vai refletir no clima das relações interpessoais nas empresas. Tanto que refletir esse modo de gestão, esse modelo de gestão, gera muita resistência, né? Porque nos parece muito distante da realidade, muito distante de que possamos executar esse tipo de gestão, esse olhar para a gestão das pessoas. Mas, enfim, o que nós temos? Nós temos muitos estudos, né? Estudos fáticos, casos mesmo, que nos mostram isso, que nos falam de empresas que trabalham nesse sentido, né? Aqui a próxima lâmina, deixa eu até ver que número é. Essa é a lâmina 5, ela fala ali do feedback ou retroalimentação, tem o unilateral, né, que eu já expliquei para vocês, o bilateral. E assim, as empresas mais atualizadas, elas estabelecem, não é só chegar lá e, gente, a gente vai ter agora feedback, faz uma vez e... Não, isso é uma mudança na perspectiva da empresa, na cultura da empresa, porque isso vai ter que mudar na cultura. É um modo de olhar
que vai ter que se transformar. Por que é tão difícil para essa empresa que eu fiz supervisão para os funcionários da semana passada? Porque vai implicar na mudança da cultura. Ela é uma empresa familiar. E ela tem uma tendência a manter características muito tradicionais. Então, imagina você pensar em retroalimentação bilateral, né? Retornos, avaliações constantes de como se dão os processos relacionais entre as pessoas, entre os setores, a chefia sendo avaliada pelos liderados e vice-versa, e isso ser uma prática estabelecida constantemente. Imagina, isso aí parece algo extremamente distante para essa empresa. E, de fato, porque é uma empresa muito tradicional, certo? Aqui alguns elementos sobre a técnica do feedback, coisa de retroalimentação, né? De estabelecer um modo de se avaliar sistematicamente como estão se dando as relações, né? E aí o nosso autor fala de que sai o funcionário lá do seu ambiente, do seu setor, sai o líder do seu ambiente, do seu setor, eles se reúnem num lugar específico. Olha a ideia análoga a setting. Trabalho de grupo, teoria geral do grupo. Qual a importância do setting? Vamos fazer uma analogia, né? Horário, frequência, as regras, o objetivo daquele grupo. Vale aqui também, teoria geral dos grupos. Por que quando ele fala na técnica do feedback, ele fala que a gente tem que escolher um ambiente seguro, num horário, e aí ele diz, esse horário tem que ser no horário de expediente, para que a pessoa entenda que aquilo faz parte das práticas do trabalhar naquele lugar. Ela vai incorporar isso como um hábito, né, da instituição, na instituição, tá? Tanto que essa técnica, esse hábito da retroalimentação, ela pode se dar em grupo, como ela pode se dar cara a cara, individualmente, tá? Ou ela pode se dar das duas maneiras, determinados feedbacks serem individuais e determinados feedbacks serem grupais. O que a gente costuma ver é uma mescla nesse sentido, tá bom? Tá, isso aqui é bem interessante. Aqui eu tenho uma lâmina, a lâmina de número 7, tá? Que ela fala de como deve ser a conduta de quem faz esse olhar sobre o outro, de quem está dando o input, né? Quem está trocando em miúdos, quem está falando para o outro, né? Sobre as características do outro, quem está dando feedback do outro sobre ele mesmo, tá? Então, se eu penso numa avaliação unilateral, vai ser o chefe em face do funcionário. Se eu penso numa relação bilateral, pode ser qualquer um dos momentos, tá? Primeira coisa, a função do retorno que a gente dá sobre a pessoa, sobre as características de como ela trabalha, de como atua naquela empresa, ela não tem que incluir um julgamento. Você não está ali para ser o juiz da conduta daquela pessoa dentro da empresa, mesmo que a pessoa seja uma pessoa muito complicada de se lidar na instituição. Não é essa a função de quem está dando o feedback. Não é julgar, né? Quem está sendo ali avaliado. É expressar o que você sente, o que você percebe, o que te agrada ou não na conduta daquela pessoa, né? Muitas vezes os feedbacks, olha, eu me sinto assim quando você faz tal coisa, né? Eu me sinto pressionada quando você me passa muito material em cima da hora e pede que eu tome as ações logo. Isso me traz desconforto, isso me pressiona, isso não é positivo. Né? Isso gera um desconforto aí, eu não consigo realizar as minhas tarefas como deveria. Acaba impactando negativamente no exercício das minhas funções. O que você está falando? Você está falando de uma prática usual, você está dando um retorno para o sujeito, talvez ele nunca soubesse que isso gera ansiedade em você, por exemplo, que isso acaba gerando... Então, ele vai tentar, o que se indicaria?
que ele tentasse reavaliar a maneira como passa esse trabalho, dando um pouco mais de tempo, né? Permitindo aí que esse funcionário, se organizando na maneira de passar o trabalho para esse funcionário, de uma forma que pudesse antecipar algumas coisas para não gerar esse desconforto, para poder gerar uma execução de trabalho menos sofrida, né? É como se você dissesse, bom, você vai executar essa tarefa e você vai executar essa tarefa com uma pedra de 100 quilos de alicerce de obra que eu vou botar nas suas costas. Putz, fica mais pesado, né, gente? Certo? Então, a grande intenção aí da retroalimentação, né, dos processos de feedback é fazer com que as pessoas aprendam sobre si mesmas, se reavaliem, tentem melhorar aí os processos relacionais vigentes no exercício das suas funções, tá? Muito importante que a gente comece o feedback pelos aspectos positivos, tá? Comece ali, por quê? Porque você vai começar valorizando, você vai inverter essa lógica da nossa própria socialização, que se dá da crítica, sobre a crítica, com crítica, né? Reforçando os aspectos negativos e não valorizando os positivos. Veja, aqui a intenção é melhorar a ambiência, melhorar como se dá o clima na organização, tá? Trazendo como exemplo situações concretas. Olha, como professora, como eu falei agora para vocês, olha, quando você faz determinada coisa, quando você me passa trabalhos em cima da hora, eu tenho dificuldade a lidar com demandas imediatas, emergentes, né? Talvez fosse bom você tentar ver o que você consegue antecipar para ir me liberando lentamente, passo a passo, ou com um prazo maior para execução e tal. Eu acredito que isso impactaria, inclusive, na maneira de eu executar o trabalho. Tá bom? Entenderam? E aí, assim, a intenção não é tostar o outro, não é fritar o outro. A intenção é poder conversar e realmente ajudar a percepção do sujeito sobre si. Algumas grandes corporações fazem isso, né? E a Ambev faz isso, tá? A Ambev faz isso, trabalha dessa maneira, tá? Em todas as unidades dela, ela tem essa prática incorporada na instituição Ambev, tá? Enfim, entenda que, na verdade, pode ser que o sujeito não aceite o que você está trazendo, tá? E aí não fique magoado, isso faz parte do processo, faz parte do campo relacional, coisas que não agradam, né? Caírem no campo relacional. E isso tem que ser trabalhado. No caso aqui, seria trabalhado por um consultor que fosse trabalhar, psicólogo que fosse trabalhar essas questões, tá? Aqui, quem recebe o feedback, né? Quem tem ali elementos sobre si, né? Não tem que ficar a cada fala que o sujeito faz defendendo. Não, mas isso não é bem assim. Não, mas veja bem, mas isso não... Espera que a pessoa conclua, aguarde que isso se finalize. Se você perceber que coisas não ficaram muito claras ou que te geraram uma certa rejeição, peça que seu colega esclareça melhor, né? Tente estar aberto. Porque assim, gente, tudo isso aqui vai ter várias variáveis, porque cada um lida melhor ou pior com críticas, né? Ou com pontuações sobre coisas que poderíamos sermos melhores, né? Cada um passa as críticas de uma forma, né? Só que o que o psicólogo organizacional precisa criar? Criar o hábito dessa retroalimentação, dar o tom de como deve se dar isso, tal qual quando a professora falava da função do coordenador. Lembrem lá as características esperadas num coordenador de grupo. A capacidade de ser um espelho para os participantes. O como devemos agir aqui nesse campo grupal, né? Ser um modelo de identificação. Da mesmíssima forma deve ser o exercício funcional do psicólogo organizacional, que vai fomentar e estabelecer essa prática de retroalimentação,
de trabalhar as relações humanas, tá? De melhorar a comunicação entre as pessoas. Tá? Vai olhar para os subsistemas relacionais que se estabelecem dentro dos setores, ou os setores em face uns dos outros, né? Qual é o conjunto de relação que se estabelece entre o setor de compras e o setor de vendas, por exemplo? É um fight. Por quê? Que fenômenos estão aí no campo relacional? Quer ver? Vendas e compras, tá? Essa é a organização. Funcionário de vendas sentam até do mesmo lado quando a gente junta. Vendas. Aqui, funcionários de compras. E aqui, a psicóloga organizacional ou o psicólogo organizacional. Aqui, a gente consegue... Lembrem que eu falei para vocês que é importante a gente prestar atenção em toda a linguagem, não só a falada? Olha aqui a linguagem corporal dessas duas equipes num encontro justamente para trabalhar e refinar as relações entre os setores, porque está dando BO, está dando problema, está trazendo prejuízos para a empresa, prejuízos na ponta do lápis em forma de cifrão e também prejuízo para o material humano, não se usa essa expressão, mas para o potencial humano da organização. E aí, aqui no campo, começa a cair um monte de fenômenos. E várias impressões uns sobre os outros, de um setor sobre o outro. Fight total. E você começa a ver esses fenômenos aqui no campo. E aí você vai lembrar das aulas da professora Karina. E você vai lembrar de quando a professora falou que o coordenador funciona, tem várias características esperadas de um coordenador, né? De que ele também é um modelo de identificação, ou seja, um modelo de como a gente vai poder refinar essa comunicação, essa relação entre esses setores, para que eles se relacionem melhor, para que as pessoas vivam melhor no ambiente de trabalho, né? Ele que vai dar o tom. Ele que vai ser aquele que será também um modelo, ele vai ser continente das angústias dos trabalhadores desses setores, ele vai em tudo isso, ele não vai odiar ninguém, se falar coisas complexas, porque ele verga, mas não quebra, ele escuta, mas ele não sai correndo, muito menos para ir para as chefias passar informação sobre coisas importantes que acontecem nos grupos, certo? Beleza? Ok? Gente, me deem só um minutinho que a professora precisa ir ao banheiro. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só dar uma cancelada aqui. Voltando. Vamos lá. Professora, como você foi rápida. Aquela porta ali é o meu lavabo. Vamos lá. Lavei até as mãos. Vamos continuar, então. Alguma pergunta até aqui? Tudo certo? Então, vamos adiante. Vamos lá. Uma das coisas que eu estou falando, né, desde o início, é que houve aí uma mudança paradigmática, né, nas empresas.
o que antes a gente falava em foco nos negócios, prioritário nos negócios e nos clientes, né? Hoje a gente tem uma mudança de olhar, né? E aí eu entendo que essa mudança se dá em função da mudança na sociedade, né? Mas também, e justamente essa mudança na sociedade, né, do trabalhador não... A gente vive um mundo muito mais complexo hoje, um mundo muito mais cheio de informações. As pessoas tendo informações, elas se empoderam, e se empoderando fica mais evidente o que é justo, o que não é justo, né? Os outros modos de existir no mundo além do meu, né? As pessoas se conectam mais, dialogam mais, acessam mais informação, e isso vai gerando mudanças substanciais no tecido social. Pois bem, entendo que as empresas precisaram mudar essa perspectiva, né? Menos ter uma postura da organização e das lideranças menos centralizadoras, né? Hoje um líder nas empresas mais, vamos dizer assim, mais evoluídas no âmbito de gestão de pessoas, ela vai fortalecer líderes que partilhem poder, né? Que busquem a construção de canais de comunicação para escolhas consensuais, né? Eles vão dialogar com seus liderados, eles vão colocar algumas partes da tomada de decisão para ser pensada junto com seus liderados, partes do seu planejamento, né? E hoje a ideia que se tem é que o capital humano é a maior riqueza das empresas. Deixo minha observação mais uma vez, eu acho que isso se deve por uma mudança substancial no tecido social, nas pessoas, e tem muita relação com o aumento do acesso à informação, tá? Inclusive da informação sobre direitos e tudo mais. Ao passo que, contraditoriamente, principalmente no Brasil, nós temos perdido direitos trabalhistas que foram conquistados, havendo aí, em algum nível, uma certa precarização nas relações de trabalho. Mas, de qualquer forma, o que impera e que a gente entende hoje como vigente no âmbito da psicologia organizacional, principalmente no Ocidente, né, é essa mudança de perspectiva, de que o capital humano é a maior riqueza das empresas, né? Até porque, se não valorizar esse capital, a gente já viu que isso traz prejuízos para as empresas em vários exemplos de negócio. Né? Trago aqui bem perto de vocês essa questão que eu falei da semana passada. Né? E é uma empresa que, se ela não se transformar, ela vai ter que ser vendida, porque ela vai começar a gerar prejuízo, porque vai faltar gente para querer trabalhar lá. É bem simples. As pessoas vão trabalhar na concorrência, isso é fato. E os dirigentes já estão de olho nisso, mas não estão querendo fazer o que tem que ser feito. Então, não se sabe como a coisa vai se dar. Tá? Bom, aqui a desverticalização, ou seja, antigamente a gente tinha, né, aquele líder estrela que despontava sozinho, ele se fazia sozinho, né, e tomava aí as decisões sozinho, centralizava tudo, né, concentrava em si uma série de questões, né? E mantinha ali as suas informações com ele, muito com ele, com esse medo aí, com essa preocupação em perder o seu lugar de poder. Né? Então, isso a gente vê muito em empresas que não se deram conta dessa mudança paradigmática, né? Não se deram conta. Quanto mais confiança um líder tem, menos medo ele tem de envolver os liderados nas tomadas de decisão, menos centralizador ele é. Tá certo que ele vai ser um porta-voz ali, ele vai representar o setor, ele vai representar, mas ele vai dividir essas informações, ele vai compartilhar responsabilidades, né? Beleza? Não adianta a empresa ser bem sucedida, ela tem que
e está atenta à concorrência. Ela precisa ter esse olhar para o sistema que retroalimenta a empresa, né? Quer dizer, se um trabalhador quiser detonar uma empresa, ele consegue. Tem hoje a espionagem empresarial, hoje, a gente já tem isso há muito tempo, né? Eu estou falando de funcionários que têm acesso a altos níveis, né, potentes informações sobre as corporações, informações privilegiadas, né? Enfim, sobre mercado, sobre empresas, aí é um nível aí de negócios muito grande, né? Das altas corporações, muitas vezes relacionadas com o poder público e tudo mais, tá? Bom, uma coisa eu quero falar para vocês. Da mesma forma que na teoria geral dos grupos a gente falava que às vezes os grupos faziam um pacto para não dar certo o grupo terapêutico ou o grupo operativo, nas empresas isso pode se dar assim também. A gente pode ter, às vezes, um setor inteiro funcionando para dar errado, né? Alguma coisa, uma nova medida, uma nova proposta, mudanças previstas no ambiente da empresa. Então, a gente pode ver, imaginem de novo lá, olha, a gente pode ver um pacto, inclusive entre os dois setores, compra e vendas, para continuarem brigando e disputando, né? Então, a gente consegue ver isso, né? A gente pode ver isso. Inclusive que eles podem se unir para ficar do mesmo jeito, para não superarem fatores em questão, né? Ou podem, lá pelas tantas, esse coordenador, que é o psicólogo organizacional, né? Começar a fazer com que eles vejam coisas sobre si mesmos, né? E então comecem a refletir sobre a orientação e tendo as reflexões do psicólogo organizacional também como um modelo para pensar seus pensamentos, para pensar o seu exercício profissional, né? Cada um sobre si e eles sobre o seu setor e sobre a interface com o outro setor. E é aí onde o psicólogo organizacional vai trabalhar essas questões relacionais. Muito semelhante com todas as indicações que a gente fez para falar dos grupos gerais, tanto de grupos operativos quanto terapêuticos, certo? Então, por que a professora está trazendo tanto teorias gerais dos grupos? Porque é imprescindível para a gente trabalhar em organizações, para a gente entender sobre grupos. É óbvio, vai precisar. Lembra que eu falo no início da disciplina para vocês? Prestem atenção, a gente sempre vai trabalhar grupos. Ou porque a gente vai estar atendendo uma criança no consultório e vai ter que lidar com um grupo familiar e com um subgrupo casal, ou porque a gente vai trabalhar num CAPS, vai atender lá os nossos pacientes e vai ter que se relacionar ou com a família nuclear dele ou com a família constituída, ou porque a gente vai trabalhar numa organização e vai trabalhar com pessoas isoladamente, mas também enquanto parte de um grande grupo ou numa escola, seja lá onde a gente for trabalhar, mesmo na clínica do atendimento individual, a gente pode vir a lidar com questões grupais e sempre estarão presentes, tá? Aí aqui vamos falar um pouquinho sobre empresa, família e sociedade. Eu escolhi falar de empresa familiar por dois motivos. Primeiro, porque assim, a maior porcentagem das empresas, pegando o micro, né, pequena, média, grande, a maior porcentagem de constituição das empresas hoje são as empresas de natureza familiar. Ou porque transitaram o modelo de gestão, ou porque até hoje são empresas familiares que têm que se adequar e se adaptar às mudanças na realidade da gestão das empresas, né? Então tem que ser, tá bom, seguiremos sendo uma empresa familiar, mas atualizando, né, o nosso modo de existir enquanto uma empresa familiar às realidades do nosso tempo, tá certo? Então, assim, a empresa familiar, ela tem que dar atenção para os clientes, para os fornecedores, para os prestadores de serviço, mas para a malha social também. A malha social diz respeito à família ou aqueles que têm muita influência
na vida dos funcionários, para além da empresa. Tá? E isso pode... E aí essa malha social também fala da comunidade do entorno, aonde aquela indústria, onde aquela empresa se insere. Tá? Por exemplo, a nossa empresa é focalizada aqui, nesse bairro mais afastado. Bom, como é que o que ela representa para a comunidade onde ela está inserida? Ela é uma empresa amiga da sociedade que está no entorno da comunidade, ou ela é uma empresa que larga dejetos, que contamina o solo, contamina o ar, ou ela é uma empresa que tem uma relação com aquele território comunitário e social onde ela está inserida, né? Hoje em dia, esses elementos são valores. Você pega, por exemplo, a Avon. A Avon é uma empresa extremamente avançada do ponto de vista da gestão de pessoas. E a Avon estabelece relação com a comunidade onde ficam suas unidades. A Avon tem uma fundação que constrói aí projetos, programas, né? Muito, muito interessantes. A Ford também, tá? Inclusive, a Fundação Ford e a Fundação Avon tem um projeto em parceria. Será que está aqui? É um dos melhores materiais que eu já vi para trabalhar a violência contra a mulher. Foi produzido pela Fundação Ford e a Avon, a Fundação Avon. Espera só um pouquinho que eu quero ver se eu acho. Eu geralmente estou com esse material bem perto de mim, porque eu gosto muito dele e eu acabo trabalhando muito. E olha que eu já tive acesso a esse material faz muito tempo. Pera lá, deve estar aqui sim. Não tem como não estar. Enfim, eu prometo a vocês, vou tentar achar que está lá embaixo, nos meus outros livros, os livros menos usados, os livros que eu não acesso tanto. Realmente não está aqui. Realmente eu preciso deixar um dos exemplares que eu tenho aqui perto de mim. Não está aqui. Então tem essa cartilha, ela é uma cartilha, um livrinho mesmo, muito interessante para a gente trabalhar. Então, veja bem, cliente, fornecedor, prestador de serviço, família, comunidade, tudo isso influencia no ambiente da organização. Tudo isso tem influência sobre os funcionários e trabalhadores da empresa, né? Tudo isso acaba impactando mais ou menos, né, nos serviços prestados pela empresa, tá? Então, ali, perguntas importantes, que fatores estão emperrando a integração do... Agora vocês vão pensar nas pessoas trabalhando numa organização, mas vão pensar nisso aqui, tá? Tal qual quando a professora estava fazendo as explanações sobre grupos operativos e grupos terapêuticos, tá? E aí vocês vão pensar a empresa olhando para esse círculo que é o nosso grupo, tá? E vão pensar nesse grupo do setor de vendas, tá? Que fatores estão impedindo a integração desses dois setores? E veja, vamos imaginar que nesse contexto aqui estivessem começando a emergir problemas dentro dos setores, entre os funcionários dos setores, não mais só compra e vendas tendo um fight, tá? Como é que a gente promove competências nessas relações humanas? De que maneira a gente pode promover competência? Existem interações entre eles que geram conflitos? Sim. Eles estão se comunicando, estão trocando comunicação que está gerando conflito pela maneira com que isso está se dando, né? Está recrudescendo, está potencializando os conflitos, a maneira como eles se comunicam. Estão emergindo muitos mal-entendidos aí, de um setor para o outro. Afinal, o que está caindo nesse campo aí, desse grupo funcionários do setor de vendas e compras, né? Então, essas questões elas precisam ser abordadas pelo psicólogo organizacional para a gente entender, né? Isso precisa ser falado, isso precisa ser verbalizado para que seja
trabalhado, né? Às vezes, a própria cultura da organização tem um sistema de valores que incita a competitividade. Puxa, se eu tenho uma empresa que vai lá e quando tem um barril de pólvora, ela risca uma faísca, aí fica complicado. Você precisa pensar isso, se você quer transformar essas questões, você precisa pensar isso também de cima para baixo, porque se não emanar como algo que a empresa pretende fazer constar na sua cultura de organização, é muito difícil que de baixo para cima isso se transforme, né? Até porque os principais tomadores de decisão não vão comprar essa ideia. Não vão comprar essa ideia. Se eles não comprarem, não tem isso aqui. Se não tem isso daqui, o foco é só no negócio em si, né? Nos meus concorrentes, na minha competitividade, e eu não vou olhar para isso, tá? Bom, então fala aí de uma boa ambiência, né? Que a gente não permita. Vamos pensar, ó, nesse campo grupal, eu já tenho muito lixo psíquico acumulado. As pessoas, elas estão se atacando. Ele está interferindo no trabalho e mais, ele está chegando no próprio cliente, né? O cliente, digamos que esses sintomas tenham sido apontados por um cliente. Não sei o que está acontecendo aí com o teu setor de compra e o teu setor de vendas, mas parece que eles não estão se comunicando direito. Um fala uma coisa, outro fala outra, né? Enfim, tá? Então, isso pode aparece dessa maneira. O que está caindo? Isso tudo é o campo relacional. Beleza? E aí, falando especificamente das empresas familiares, né? O foco hoje também nelas é tanto no elemento humano quanto no elemento de negócios, né? A gente não precisa. Porque o que acontece? Muitas empresas familiares, elas têm uma tendência mais conservadora. E mudar essa perspectiva, por vezes, pode ser muito mais difícil numa empresa familiar. Traz ali valores que estão relacionados com a própria identidade da família, com a história daquele negócio, né? E isso tudo precisa ser olhado. A saúde física, a saúde mental, a saúde social da empresa. Quando eu falo disso, essa saúde física, mental e social, ele se desdobra em quando eu tiver constituindo estruturas de retroalimentação, né, os processos de feedback, eu entender que eu preciso, que um dos meus objetivos é buscar a saúde mental, a saúde física e a saúde social dos meus colaboradores. As pessoas são inteiras. Lembra daquele desenho da identidade geral, global e a identidade profissional? Pois bem, as pessoas são inteiras, elas não são só trabalho, né? Elas não são só lazer, elas não são só estudo, elas são complexas, elas são inteiras. E é justamente pela nossa ciência ter, já faz um bom tempo, um conjunto muito robusto de informações nesse sentido, que nós estamos, como consultores ou como profissionais contratados das empresas, olhando para isso. Porque isso impacta diretamente no negócio. Isso impacta diretamente na vida, no funcionamento da empresa que a gente vai estar ali trabalhando nela, né? Outra coisa muito interessante. Pode falar, Renato. Eu gostaria de fazer uma observação, talvez a gente faça até uma derivação aí. Eu gostaria de trazer um artigo que você disponibilizou para a gente, a história da família e a escola, da Silvia Alânio. Aí, numa das partes, a gente está vendo aqui a questão de sistema educacional reproduzindo as relações de dominação social. Sim. Então, a gente chega num ponto que a gente está trabalhando agora esse suporte humano e tal, mas a gente está vendo por esse trabalho dela que o sistema educacional ele já promove um estímulo à competição. Ele consagra essa separação entre o manual e o intelectual, né?
e essa prática de contradição capitalista mesmo. Quer dizer, isso já é incutido inicialmente para a gente trabalhar depois no adulto, né? Porque essa questão já vem da base, né? Então, como é que essa estrutura não seria alguma coisa assim que teria que se trabalhar? A gente não vai trabalhar a não competitividade. Isso é claro, a competitividade vai existir, mas ela está sendo fortalecida já nos métodos educativos. Como é que fica, então, essa ligação entre a criança que você está formando e o adulto que vai ser produto dessa geração, né? Sim. Desse conflitante até. Sim. Que faz parte da nossa construção. Sim. Faz parte da nossa socialização, tanto Isso. primária quanto secundária. Isso, porque a gente está lidando com comunidade, né? Então, tudo, como você falou, é um link aí. Então, enquanto você estava falando, eu estava procurando aonde que eu tinha lido isso aí. E foi justamente, né, sobre essa questão de estar ligado à família e à escola. E, consequentemente, o trabalho, que é onde nós estamos chegando aí. Sim. Então, a gente aprende algo, né, que vai gerar uma complexidade futura do adulto em questão de trabalho. Sim, sim. Não é à toa que o nosso autor começa, antes de tudo, antes dele começar a falar de empresa, ele fala disso, né? Nós somos socializados sobre aquilo que não podemos fazer na sociedade, o foco é isso não pode, isso também não pode. E nós imitamos os adultos quando eles nos mostram elementos de competitividade, não de solidariedade. E aí os adultos da socialização primária, pai e mãe, e os adultos na socialização secundária, que geralmente se dá a partir da escola, né? A secundária. Então, de fato, né? Pode falar, Renato. Não, é justamente isso, é porque me chamou a atenção, quer dizer, eu já tinha lido sobre Sim. isso e foi alguma coisa que me ficou marcada, né? Porque às vezes a gente, quando é criança, a gente não quer aceitar determinadas coisas que a gente está vivenciando ali. Principalmente assim, pelo menos numa época foi, eu não sei como é que é hoje ainda, a classe A, B e C, né? Os mais dotados, os menos e os menos. Como é que é essa vinculação? Mistura os melhores com os não melhores, né? Para poder fazer os não melhores evoluírem, ou só junta os melhores para os melhores crescerem mais, né? Isso também está se dando dentro do trabalho, né? Sim. Quem vai acessar as universidades entendidas como melhores, e aí muitas vezes melhores não tem necessariamente a ver com qualidade de ensino, mas com nome, né? Certo? Quem vai ocupar o cargo de CEO e quem vai estar responsável, por exemplo, pelos serviços gerais, né? Vários recortes aí. Né, vários recortes. Existem aqueles que vão ter muito mais acesso ao longo da vida, né, e que vão entender que na vida tudo é uma questão de merecimento, basta você querer que você consegue, e aí a pessoa não consegue enxergar que ela teve um conjunto de acessos que outros não tiveram, e que nunca terão, e que também não vão chegar lá. E aí, até porque o seu lugar social é reforçado constantemente. Aí a gente fala de uma competitividade onde tem uma classe ou classes dominantes que esmagam as demais em vários aspectos, né? Tem a ver com perspectiva, com possibilidade de almejar coisas. Ninguém consegue almejar aquilo que não sequer sabe que existe, né? Ok. Era essa ligação que eu gostaria de Perfeito, perfeito. A gente vai reeditando questões, né? E colocando em outros momentos da vida, né? Aquilo. E, de fato, veja, por que tá esse perrengue da entrada dos psicólogos nas escolas? A gente vai entrar nas escolas públicas, principalmente. E aí, psicólogo em escola vai promover, se fizer o que deveria ser feito, vai promover reflexão.
reflexão, conhecimento gera revolução. O nosso país tem um plano educacional feito para a precarização da educação pública, justamente porque a gente mantém um grande número de pessoas que nem sequer sabe do que poderia ter, não no sentido econômico, mas ter de possibilidades de existência, de vida, e econômico também, mas não unicamente, não sendo o principal fator, né? Então, acirrar a competitividade, aí a gente está falando de uma questão estrutural, né? O ódio entre classes, né? Isso é algo muito útil na sociedade capitalista. É muito útil, né? Classe, gênero, raça, né? E todos os recortes segregacionais, né, possíveis, certo? Isso é a sociedade capital, ela é intensamente voltada para isso, né? Ela se constrói, ela ganha com isso. Eu preciso de uma multidão de miseráveis aceitando qualquer coisa para simplesmente se manter vivo, para que eu possa usurpar essa mão de obra e ganhar cada vez mais. É óbvio que eu vou querer que as coisas continuem assim. Para mim é interessante. Tô nem aí, né? Se a escola está ruim, se a escola pública vai voltar, não vai voltar, se a qualificação, se o acesso às vagas na universidade, não tô nem aí. Na verdade, eu quero mais é que a miséria se estenda para que eu possa seguir nadando de braçada, né? Crescendo, acumulando, e usurpando essa mão de obra para gerar riqueza para mim, né? Enfim, esse é o jogo do capital, né? E aí, assim, quando a gente fala dessa coisa toda de trabalhar na empresa de uma maneira menos dolorosa, menos sofrida, com maior entendimento dessas relações humanas, é para tentar arrefecer. Mas essa base, ela está posta. Ela está posta. A grande questão é de que forma a gente pode transformar isso. Uma das maneiras é o que a gente fez no domingo, né? Mas a pergunta é, o que estamos fazendo enquanto coletividade, né? Aí dá pano para uma outra aula, né? Sério? Certo? Antigamente, para a gente finalizar a aula de hoje, antigamente, quando a gente falava, né, houve um período na história das organizações em que foi muito intensa essa questão, empresas familiares migrando para um outro modo, né, SA, limitada, enfim. Nesse período, havia logo que isso começou a acontecer com muita intensidade, havia a seguinte fala. Me lembro, eu estava na faculdade e eu ouvia isso. Não. A empresa familiar, ela dá problema justamente porque a família intromete nos negócios. A gente precisa ignorar a questão familiar e focar só nos negócios. O que se viu com o passar do tempo? Que precisamos lidar com os elementos humanos, sobretudo. E, nesse caso, as empresas familiares foram entendidas como empresas com as quais nós deveríamos lidar, sim, com os elementos familiares. Sim, olhar para essas questões. Sim, lidar com elas. Porque aquilo que falamos, olhamos, explicitamos e refletimos, né, tem uma tendência muito maior a não nos pegar de surpresa, a não ficarmos reféns dessas questões. Quanto mais clareza, quanto mais diálogo, quanto mais as coisas caem no campo, mais a gente pode trabalhar no sentido de buscar soluções para aqueles conflitos. E no que diz respeito às empresas familiares, logo no início pensava que não vamos misturar, mas não... Por vezes, os processos ou de transição ou de uma gestão externa para uma empresa familiar desandavam. Porque você precisa lidar com esses elementos relacionais. Porque a família é um grupo e esse grupo vai estar interferindo no grupo maior que é a empresa. Então, eu preciso lidar com os fenômenos desse grupo para eu, então, entender, ou concomitantemente, como eu vou lidar com um grupo maior que é a empresa. Não dá para negar. Então, o que se entende hoje é que não se pode negar. E que, às vezes, os negócios vão precisar de mais atenção, às vezes a relação familiar, mas que não há uma hierarquia entre eles. E que, dependendo do momento da empresa, pode ser necessário prevalecer o foco em um ou no outro.
E isso é assim, há uma plasticidade. Onde tem relações humanas, tem mudança, tem oscilação, tem desacomodação e reacomodação, tá? Perguntas, meus amores, eu cheguei ao fim da matéria de hoje, né? Semana que vem teremos, então, o nosso seminário, vou chamar assim, tá? Temos aí 3 capítulos, né? Mas aquele lá em especial que eu mandei para a colega, que fala sobre idosos e demência, né? Relação familiar, os cuidados, possibilidades nesse sentido. Já tiveram desenvolvimento 2, né? Por certo, há muito tempo já, né? Isso aí fica lá no 3º semestre, eu acho. Eu estou dando essa disciplina para a turma da manhã, e a gente está justamente falando nos idosos, né? Que o último módulo da disciplina, a gente está estudando a adultez madura, né? De todos os fenômenos que envolvem a adultez madura. Quem tiver interesse de material sobre adultez madura, acho que a Geisemar, né? Pede lá para a monitora, para ela mandar para você o livro que eu mandei para Desenvolvimento Humano 2, sobre envelhecimento. É um livro de uma amiga minha, da Márcia Calazans, e ela fala aí políticas para o envelhecimento, tá? É um livro interessante. A Márcia escreveu, se eu não me engano, esse ano mesmo, e a Márcia é uma psicóloga extremamente competente. Hoje ela trabalha na PUC de Salvador. Nós somos colegas no sistema prisional gaúcho, quando eu era concursada no sistema penitenciário lá do Rio Grande do Sul. Tá bom? Vamos, Naná? Perguntas? Dúvidas? Tudo certo? Podemos descansar, então? Podemos e devemos. Tá certo, Renato. Você sempre é o cara que passa a régua. Muito bem. Certo. Beleza. Beleza. Só passa a régua, mas não pago a conta. Lembrou, né? Lembrou? Isso aí era o que? Era a escolinha do professor Raimundo? Que falava aí. Passa a régua, fecha a conta, né? Fecha a conta. Na verdade, todo botequeiro sabe disso, né? Não que eu vá em boteco, não. Mas me dizem, tenho amigos que vão, tá? Tá bom? Olha lá, minha gente. Vamos descansar, tá bom? Descansem. Hoje estamos acabando aí, ó, 50 minutos antes. Vão naná, sei lá, façam o que vocês quiserem. Aproveitem, descansem. O semestre está chegando ao fim. Mas agora Netflix. Que maravilha. Adoro essas coisas desse mundo moderno, né? Um beijo, meus amores. Até semana que vem. Leiam os artigos, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.